O, o- Hoje é o terceiro ensino da série, né? Vencendo gigantes. Hoje, esse aqui é um dos gigantes terrível. Raiz de amargura. Vamos lá. Hebreus, fica de pé. Vamos fazer a leitura de pé. Meu Deus, tem gente até na galeria hoje, hein? Olha lá o povo dando glória lá em cima, lá, ó. Hebreus 12, 15. Vamos ler? Hebreus, capítulo de número 12. Versículo 15. Que maravilha, glória a Deus. Por favor, se em algum momento você sentir vontade de levantar, não levante. Porque às vezes através da palavra a pessoa vai sentindo uns comichãozinho aí e quer levantar, tomar água, inventar um monte de coisa. Fica até o final, você vai ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Procure não ficar levantando. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto, igreja. Preste bem atenção. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Pode ocupar o assento. Para que nós possamos compreender o contexto deste verso, a qual eu li para a amada igreja, é necessário que os irmãos entendam do que se trata, né, o livro de Hebreus. Os irmãos sabem que essa carta foi escrita para os judeus messiânicos, né, para os judeus crentes, traduzindo em miúdos, né? E você sabe que a época em que essa epístola, esta carta foi escrita, a igreja vivia uma perseguição muito voraz, uma perseguição muito grande, de tal maneira que agora começa a se levantar os perseguidores e tentam a todo custo matar os crentes, vilipendiar os crentes, enfim, estavam passando por dificuldades muito grandes. E dentro destas situações de dificuldade que os irmãos estavam passando, a Bíblia vai dizer que existe algum dos irmãos que estavam se afastando por causa das perseguições, estavam se afastando do evangelho, estavam se afastando da congregação, até porque em 10, 25 aos Hebreus vai dizer, né? O próprio autor aos Hebreus vai dizer: e não vos apartai-vos da congregação, não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns. Por quê? Por causa das dificuldades, por causa dos problemas que a igreja enfrentava, alguns começaram a se afastar dos cultos, deixar de vir na casa do Senhor para ouvir a sua santa e poderosa palavra. Então agora você vê que o autor aos Hebreus, quando tem em mente escrever essa carta é uma pregação escrita, né? É uma pregação trazendo uma exortação para que o povo permaneça firme nos caminhos do Senhor, para que o povo continue honrando a Deus, mesmo diante das dificuldades, para que o povo permaneça servindo e glorificando ao Senhor. Por quê? Porque quando você lê o contexto do capítulo 12, você vai ver que o autor aos Hebreus fala para sair de todo o embaraço do pecado. Por quê? Porque muitos, por causa das dificuldades que estavam enfrentando, estavam fraquejando e usando disso como ocasião para pecar contra Deus, para desonrar o nome do Senhor, para sair dos propósitos de Deus, ou seja, sair da vontade do Senhor. Então o autor aos Hebreus é tomado pelo Espírito Santo para exortar os irmãos, para que permaneçam firmes e constantes na presença do Senhor. E até por isso você vai ver no capítulo de número 12, vai ter várias exortações, falando daquele que estava manquejando, né, daquele que estava manquitolando, para que ele venha a ser exortado, para que não saia da presença do Senhor. Aí ele continua exortando sobre a santidade, para que não perca a santidade na presença. Ele vai falar sobre que Deus nos exorta, porque Ele nos tem como filho, porque aquele que não recebe exortação é bastardo. Então ele vai falando a respeito disso. Agora você começa a entender aqui o porquê que este versículo 15, você vai começar agora a entender o porquê que o versículo 15 está escrito assim. Eu vou repetir a leitura: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, se afaste do favor de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então você veja que a igreja estava enfrentando problemas de raiz de amargura, pessoas que de alguma maneira estavam sendo ofendidas através da palavra exortativa que o pastor, que o ministro, que o autor aos Hebreus está agora exortando como boca de Deus sobre a vida do povo, e alguns estavam rejeitando esta palavra, alguns não queriam aceitar esta palavra, e por isso a Bíblia vai dizer que diante dessa situação estava sendo acometido no meio da congregação raiz de amargura, trazendo perturbação e contaminação no meio do rebanho. Olha que coisa terrível. E agora vamos lá, entrando de fato em suma no estudo. O que vem a ser a raiz de amargura? É uma pergunta, esse é o primeiro tópico. O que é uma raiz de amargura? A raiz de amargura, irmão, ela tem 3 etapas para se transformar numa raiz de amargura. Vamos lá. A raiz de amargura, como que acontece uma amargura na vida de uma pessoa? É quando alguém é ofendido, quando alguém pratica um ato com uma pessoa e ela fica ressentida com aquilo, entendeu? Quando alguém ofende com palavras ou praticou um ato que não foi agradável à pessoa a quem sofreu. Então o que acontece? Cria-se uma ira, cria-se uma contenda. Então, aí está a amargura, entendeu? Ressentimentos, enfim, conforme já expliquei, rancores, iras. Então, aí vai se criando uma amargura. A pessoa está amargurada diante do que fizeram para ela. Só que preste atenção, para se transformar em uma raiz de amargura, ou seja, precisa de uma semente. Então, quando a pessoa é ofendida com algo, alguém lhe traiu, alguém lhe passou para trás, alguém lhe deu uma rasteira, então isso foi a semente que foi plantada em você, entende? É a semente que é plantada. Se você não rejeitar essa semente, se você de alguma forma não perdoar, se você não liberar o perdão para esta pessoa, esta semente vai ocasionar uma raiz, porque você sabe que para nascer uma raiz precisa de uma semente. Então a semente é quando a pessoa é ofendida e se cria algo, né? Um sentimento ruim, um ressentimento, um rancor, enfim. E quando a pessoa não libera o perdão, não põe para fora isso, automaticamente esta semente maligna, ela vai germinar. E aonde vai dar a raiz da amargura? E quando se dá a raiz de amargura, que traduzindo em outras palavras, é uma ira prolongada, ou seja, a pessoa se ira, não liberou perdão, então vai criar uma raiz. Essa semente vai brotar, vai criar uma raiz, e quando cria a raiz de uma árvore, o que acontece? Ela dá fruto. Olha só o processo da raiz de amargura. Ela vem como semente, se transforma em raiz e depois ela frutifica. Olha que coisa terrível, hein? Então agora você percebeu, eu já falei aqui para os irmãos, o que é, né, a raiz de amargura. Vamos lá, Mateus 6,14. É por isso que a Bíblia diz isso aqui, ó. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então entende uma coisa, quando alguém de alguma maneira sofre devido a alguma coisa que alguém te fez, então você não pode armazenar isso no teu coração. Às vezes pode ser alguém dentro da tua casa, às vezes pode ser alguém no trabalho, às vezes pode ser alguém da tua família, do teu convívio diário de amizades e colegas, às vezes pode ser até mesmo no meio da congregação, alguém te fez alguma coisa e você ficou ofendido com aquilo. Se você não liberar o perdão, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa semente venha germinar e desta semente vai criar a raiz de amargura e dessa raiz de amargura vai brotar algo terrível sobre a vida da pessoa, ou seja, essa raiz vai começar a frutificar e tudo que não presta, né? Nós vamos ver no decorrer do estudo. Agora vamos lá, eu tenho aqui dentro desse contexto que eu trouxe para os irmãos, eu tenho aqui 2 ângulos da raiz de amargura. Você sabia que a raiz de amargura, ela tem 2 ângulos? E eu vou falar aqui o primeiro ângulo da raiz de amargura. É a amargura que é causada, ou seja, conforme já falei, por causa de mágoas, ressentimentos, iras e enfim, né? Então, esse é o primeiro ângulo da raiz de amargura.
Quando alguém de alguma maneira é ofendido, quando alguém é magoado. Então esse aqui é o primeiro ângulo da raiz de amargura. Vamos lá. Você observa que em Gênesis 27, 41, olha o que a Bíblia vai dizer. Você vai começar agora a entender. Estou montando um quebra-cabeça, ó. E aborreceu Esaú a Jacó, que eram irmãos, né? Por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, olha lá, raiz de amargura, ó. Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, quem? Meu irmão. Como que essa história se desenrolou? Como que criou a raiz de amargura no coração de Esaú? É porque você sabe que Jacó enganou ele. Olha só como que se cria. Então foi criado um ressentimento, uma mágoa. Por quê? Porque você sabe que Esaú tinha o direito da primogenitura. E ali o Isaac ia profetizar uma bênção sobre Esaú. Só que a Bíblia diz que Jacó tomou a frente. A mãe dele ouviu, né, que o pai dele queria um guisado saboroso. E Esaú saiu para caçar. Só que quando Esaú foi sair para caçar, a mãe dele já tinha praticamente tudo pronto, né? E mandou Jacó oferecer ao seu pai Isaac aquele guisado saboroso para que o pai dele abençoasse pensando que era Esaú. E por que que isso aconteceu? Porque que Isaac não enxergava mais, estava com catarata nos olhos e não via. E ali foi feito um engano e Isaac acabou abençoando a vida de Jacó como se fosse Esaú. Aí quando Esaú chega, presta atenção, Esaú chega e fala, meu pai, estou aqui com o guisado saboroso, abençoa a minha vida. Aí o pai, a Bíblia diz que ele estremeceu, Isaac bateu a perna uma na outra e falou, meu Deus, veio aqui teu irmão e roubou tua bênção, eu já abençoei teu irmão, não sobrou nada para você. Aí a Bíblia diz que Esaú foi tomado de uma ira, olha lá, ressentimento, mágoa. Ele foi tomado de uma ira, aí o que acontece? Ele não explodiu na hora, porque você sabe que uma raiz de amargura, muitas vezes ela não explode no ato. Não, ela vai guardando, ela vai amontoando no seu coração perversidade. Então, olha o que Esaú disse, vai chegar os dias que meu pai vai morrer, e depois eu vou atrás dele. Ou seja, ele falou, não importa quanto tempo passa, mas uma hora eu vou me vingar do meu irmão. Era isso que ele está dizendo. Então, aí foi criado, né, uma raiz de amargura aí na vida desses irmãos. A raiz de amargura é um gigante tão terrível, é algo tão maligno que pode se apoderar do coração de qualquer pessoa, tá? Pode se apoderar do coração de qualquer pessoa se não tiver vigilância, que a Bíblia Sagrada vai falar de uma história, e aqui eu vou me deter um pouco, vou esmiuçar um pouquinho mais. Em Gênesis capítulo 34, todo o capítulo 34, vai narrar a história de a única filha que Jacó teve, a Diná. E a Bíblia vai dizer que Jacó, nas suas peregrinações, passa com seus filhos na terra de Siquém. E a Bíblia vai dizer que tem um homem lá chamado Siquém, né, que se afeiçoou com Diná. Quando ele olha para Diná, ele ficou apaixonado por Diná, entendeu? E ele queria se casar com Diná. Só que a Bíblia diz que em vez de ele comunicar aos pais, que no caso é Jacó e sua esposa, a Leia, né? Em vez de ele comunicar esse homem aí, a Bíblia diz que ele simplesmente, irmão, ele, me perdoa a expressão da palavra, ele violentou a Diná. Ele violenta ela, né? Ele então ali força ela a ter uma relação, ocasionando então, né, nesse ato perverso e maligno. E quando agora a Diná é violentada sexualmente, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem, Siquém, estava tão apaixonado por Diná, que só depois que ele cometeu esse ato tão abominável, que ele pegou e falou para o Jacó, falou para os seus irmãos, ó, eu quero me casar com ela. Mas quando Jacó e os seus filhos, principalmente o Simeão e o Levi, ouviram que a sua irmã havia sido violentada por esses homens, a Bíblia Sagrada diz então, né, olha só, eu vou fazer algumas leituras para que os irmãos entendam melhor a história. Versículo 7 de Gênesis 34, olha só. Gênesis 34, 7, vamos lá. Ó, e vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso o quê? Que ela foi violentada, olha só. Entristeceram-se os varões, iraram-se muito, olha só, começou, a semente veio, entendeu? Então se ele não expulsa a semente,
aí vai virar uma raiz de amargura, que vai gerar o fruto. Olha só, iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim, né? Olha só agora, vamos lá. Eu narrei a história para os irmãos entenderem. Olha o verso 13 ao verso 15. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosa. Então você veja, eles fizeram, presta atenção, como se fosse uma aliança com eles. Eles bateram, o Simeão e o Levi, bateram nas costas de Siquém e Amor, que era o pai dele, e falou, nós estamos de bem, você violentou a nossa irmã aí, mas nós já perdoamos. Mas na verdade eles estavam falando o quê? Enganosamente. Ele estava falando da boca para fora, porque dentro do coração estava o quê? A ira, estava entranhada na alma deles, por causa do ato, né, que eles fizeram com a irmã. Olha só o que vai dizer. Aí enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná, seu irmão, verso 14, vamos lá. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado. Olha que coisa terrível, porque isso seria uma vergonha para nós. Então uma pessoa que é acometida da raiz da amargura, entendeu? Ela vai procurar meios, armar uma cilada para derrubar a pessoa. Ela vai arrumar algum meio, alguma maneira para se vingar e de alguma forma prejudicar totalmente essa pessoa. E a pessoa que está possuída pela a raiz da amargura, ela vai usar de ferramentas terríveis. Ela vai usar de uma falsidade terrível. Ela vai usar de armadilhas terríveis. Olha só a continuação, olha só o desfecho da história. No verso 25 ao 27. Depois, se você quiser, você lê na tua casa, né, todo o capítulo. Eu resumi para os irmãos, ó. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, presta atenção, os irmãos de Diná, que no caso Simeão e Levi, falaram para aqueles homens, você quer casar com a minha irmã? Então vamos fazer uma coisa, nós somos judeus, israelitas, para você casar com ela, vocês vão ter que circuncidar-se, que era uma aliança que Deus deu para Abraão. E você sabe o que é a circuncisão? Hoje nós chamamos de operação da fimose, né? Que é uma pele do órgão genital masculino que ajunta sujeira. Então, quando Deus deu o pacto da circuncisão, Deus estava querendo dizer, eu não quero nada na tua vida que ajunte sujeira. Esse era o sentido espiritual. Só que quando se faz a operação, né? O que acontece? É cortado aquela pele. E naquela época não tinha anestesia. Imagine como não doía, como era terrível. Então, olha o que eles maquinaram. Olha a mente daqueles homens. Simeão e Levi pegou e falou assim, ó. Eles estavam com a raiz de amargura. Eles não tinham perdoado de verdade. Eles pegaram e falaram assim, ó. Você quer ficar com a nossa irmã? Nós vamos deixar. Mas tem uma coisa. Vocês vão ter que fazer o pacto da circuncisão. Por quê? Porque quando eles fizessem o pacto da circuncisão, eles estariam fracos. Os homens daquela cidade estariam fracos fisicamente. E aí o que ia acontecer? Eles iam aproveitar da fraqueza e ia cometer a morte. Por quê? Porque a raiz da amargura se transformou num fruto e ocasionou na morte daquele povo, como nós vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, olha lá, e entraram afoitamente, desesperado, na cidade e mataram. Então a pessoa que está com a raiz de amargura, ela vai tentar pegar na fraqueza da pessoa. Ela vai tentar pegar o momento que a pessoa está fraca, debilitada, e ela vai se vingar. Olha só o verso 26. Mataram também ao fio de espada Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Verso 27. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado sua irmã. Mas ele não tinha falado que tinha perdoado? Falou enganosamente, não perdoaram coisa nenhuma, porque uma pessoa quando perdoa, ela libera, ela libera a sua alma. Só que quando a pessoa não libera o perdão, ela fica presa. E agora, olha o que esses homens fizeram. Agiram enganosamente, tramaram toda uma situação e aproveitaram da fraqueza daquele povo e matou todo mundo, não sobrou um homem naquela cidade. Só pegaram as mulheres e crianças, né, e pegaram as riquezas, ou seja, fizeram uma destruição total. Fruto do quê? Da raiz de amargura. Você vê como que isso é terrível, irmão? Olha só que coisa tremenda. Esse é o primeiro ângulo da raiz de amargura. É aquele que é causado
através de um ato que a pessoa foi magoada, né? Agora tem um segundo ângulo da raiz de amargura. Você sabia que tem um segundo ângulo? Eu descobri esses dias estudando, né? Olha só, o segundo ângulo da raiz de amargura está no desvio do coração. É uma pessoa que rejeita a exortação de Deus e anda nos seus próprios caminhos, não aceita a palavra de Deus. Esse é o segundo ângulo da raiz de amargura. Se não, vejamos no capítulo 29 e no verso 18 e 19 de Deuteronômio. Porque vocês sabem que quando o autor aos Hebreus está se referindo a essa raiz de amargura, ele está se referindo a esse texto aqui. Olha só. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir deuses dessas nações, para que entre vós, olha lá, não haja raiz que dê fel e absinto. Aqui está falando da raiz de amargura. Olha o versículo 19, que coisa terrível. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Olha o que o texto quer dizer. Eu sei que alguém não entendeu, por isso eu vou explicar melhor. Olha o que o texto está dizendo. Alguém que esteja com o seu coração desviado. Alguém que não está plenamente na presença do Senhor. E por essa pessoa, eu não estou dizendo que é uma pessoa que não está vindo na casa do Senhor. É uma pessoa que está na casa do Senhor, mas está com o seu coração desviado. Está com um coração desviado. Aí o que acontece? Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Volta lá o verso 18, vai fazer melhor sentido. Eu vou repetir. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor. Então, porque esse desvio do Senhor, o que vai ocasionar aqui, ó? Para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto, que são coisas amargas. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Que uma pessoa pode ficar magoada com a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que uma pessoa, por não receber a exortação de Deus, da palavra de Deus, ela pode se magoar com Deus e desviar o seu coração, não aceitar o que Deus está falando. É por isso que o autor aos Hebreus, eu estou no contexto de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, olha o que ele vai dizer. Olha só, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção de quem? Aí eu te pergunto, Deus ele desce na terra para exortar o ser humano? Como que Deus exorta? Usa o pregador, usa o pastor, usa o ministro e através da palavra Deus exorta. Quem que está exortando aqui? É o homem ou é Deus? É Deus. Aí olha que o texto lá está dizendo que alguém quando recebe a exortação de Deus, mas não absorve, ela vai criar uma mágoa contra Deus, contra a sua palavra. Aí ela vai se desviar o seu coração. E o que acontece? Está lá no versículo 19. Antes de eu ler ele, olha, deixa eu terminar o versículo. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Olha o verso 11. Olha que coisa tremenda. Verso 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Quando alguém está errado é exortado, ela não gosta de ser exortada. Então vem a tristeza. Só que olha o que a Bíblia diz. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então quando Deus exorta, volta lá o verso 19 do Deuteronômio. Então quando Deus exorta, quando Deus fala que a pessoa não está correta naquilo que ela está fazendo, na conduta que ela está tendo, quando ela recebe esta palavra e deixa que a semente do bem venha frutificar no seu coração, ou seja, ele vai ser exercitado, ainda que na hora ela não gosta, mas depois a palavra vai produzir um resultado de justiça. Só que quando esta pessoa rejeita, o que vai acontecer? Ela vai contrair o segundo ângulo da raiz de amargura. Ela vai estar com raiz de amargura vivendo contra a palavra de Deus. Isso é terrível. Olha o verso 19, vou ler de novo. E aconteça que ouvindo as palavras dessa maldição,
Porque uma pessoa que está com o seu coração desviado de Deus, ela está debaixo de maldição. Aí olha o que o texto vai ensinar. Se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Sabe o que significa isso? Uma pessoa que está com raiz de amargura, contra a palavra, contra Deus, contra a direção de Deus, ela pega e fala assim, não, eu estou certa. E ela se julga estar certa. Deus está exortando e está mostrando que ela está errada, mas ela não aceita. Ela fica bravinha e bravinho. E ainda fala no seu coração, quem está errado é ele, eu que estou certo. É o que o texto está dizendo, olha lá, presta atenção. Se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Olha lá, parecer do meu coração, não o coração de Deus ou a palavra de Deus. É alguém que está no erro, está rejeitando a palavra, está dizendo, você é abençoado, eu estou debaixo de bênção. Então isso está caracterizado o segundo ângulo da raiz de amargura. Alguém que está com o seu coração desviado, meu Deus, e está rejeitando a exortação que vem do Todo-Poderoso. Agora, olha que coisa tremenda, é que Deus nos vem a nos ensinar. Diante desse texto aí, ó, a Bíblia está dizendo que uma pessoa que ela diz no seu coração, né? Ela não aceita a exortação de Deus, ela não aceita a palavra de Deus, ela fica, na verdade, magoada contra, não é o pregador, é contra a palavra. Porque quando alguém prega contra o erro, contra o pecado, contra o mau caminho, a pessoa não se ira simplesmente contra o profeta, ela se ira contra a palavra da verdade, que ela está debaixo do engano. Aí então ela é seletiva, isso aqui eu não quero receber. Então ela coloca de lado e fala, não, isso aí que ele está falando, isso aí que ela está falando, está errado. Isso não é Deus falando não, quem está certo sou eu. E eu estou debaixo de bênção, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Ele mesmo se abençoa, mas não imagina que está debaixo de maldição por causa da raiz de amargura. Olha só agora, sinais de quem tem raiz de amargura. Existem alguns sinais, eu vou dar aqui no mínimo 9 sinais de quem tem a raiz de amargura. Primeiro, reage de forma negativa quando vê a pessoa. A pessoa que está com raiz de amargura, quando vê a pessoa, ela já muda, o seu semblante muda. Ela não tem paz com a pessoa, então o seu semblante já muda. Segundo sinal de quem tem raiz de amargura, sente-se inundado por sentimentos negativos, fazendo com que seja obrigado a fingir que está feliz em vê-la. Ela vê a pessoa e fala, que vontade de esganar, mas... que vontade de pegar pelo peso. Mas aí faz aquele sorriso amarelo dizendo, não, está tudo bem. Terceiro sinal de quem está com raiz de amargura, vira-se intencionalmente para ignorar e evitar a pessoa. Quarto, a mera menção do nome da pessoa deixa com um gosto amargo. Você citar o nome da pessoa, pronto, acabou o dia para a pessoa. Quinto, ressente qualquer notícia de sucesso. Qualquer relatório positivo da pessoa é a infelicidade. Quando alguém está com a raiz de amargura com uma pessoa, ela ouve falar que a pessoa está crescendo, que a pessoa está bem sucedida, ela fica irada. Ela não se agrada, ela fica infeliz de ver a felicidade da pessoa. Por quê? Está com raiz de amargura e quer ver a queda dela. Olha só, vamos lá. Sexto, deseja secretamente que esta pessoa sofra fracasso e se alegra quando isso acontece. Sétimo, meu Deus, lembra-se constantemente da pessoa. Oitavo, imagina diálogos com a pessoa em que consegue humilhá-la, colocá-la em lugar de derrota. E nono, tem a tendência de conversar com as outras pessoas a respeito de falhas e erros. Esta pessoa não é mais ou menos assim, ó. Quando uma pessoa está com a raiz de amargura, então ela se une contra as pessoas e começa a descer a lenha, só mostrar os defeitos da pessoa. A pessoa tem as qualidades, tem as virtudes, mas diante de uma pessoa que tem a raiz de amargura, esta pessoa não vai ter nenhuma qualidade. Aí chega alguém no meio assim e fala, não, mas aquela pessoa é uma benção. Aí ela vem e desmerece. Não, ele não é tudo isso que está falando, não.
Não, mas é uma pessoa correta. Não, ó, analise isso direito, não é tudo isso que você está pensando, não. O que é isso? Raiz de amargura. Entendeu? Então ela tem prazer em todo momento em denegrir, em mostrar uma imagem da pessoa, que a pessoa é uma pessoa verdadeiramente terrível e que não é tudo isso que as pessoas estão dizendo. Meu Deus. Agora, olha só, os efeitos negativos causados pela raiz de amargura. O primeiro efeito que a raiz de amargura causa no ser humano, sobre o seu corpo, causa doenças sobre o corpo, ou seja, inclusive doenças cardíacas. Você sabe que pessoas que nutrem no seu coração mágoa, ódio, ressentimento, esta pessoa ela vai ser candidata a ter sérios problemas cardíacos. Isso é comprovadamente, medicinalmente comprovado. E além de ter problemas cardíacos, esta pessoa muitas vezes vai ter insônia e vai ser uma pessoa que tem os nervos à flor da pele. Segundo efeito negativo que a raiz de amargura causa, mal-estar da alma, torna a pessoa rancorosa e azeda. Quem conhece pessoa azeda aqui? É porque ela tem dentro de si a raiz de amargura. Por mais que você coloque coisas doces diante dos ouvidos e dos olhos dessa pessoa, para ela tudo vai ser azedo. Por quê? Porque está com a alma virou um azedume já. Se pudesse ver a alma dessa pessoa, está preta, de tanto malefício que ela contraiu no seu coração. Terceiro efeito negativo que a raiz de amargura ela faz, agora é no espírito. Ela traz males no espírito, tornando a pessoa vazia de Deus e cheia de si. É isso que uma pessoa que tem raiz de amargura, ela tem no espírito. Ela é vazia de Deus, não tem nada de Deus, e é cheia de si. Sou mais eu posso, entendeu? Ela é cheia de si, ela confia em si própria. E Deus não está nem perto disso aí. E quarto e último, efeito negativo que a raiz de amargura ela traz. A pessoa tem atos de crueldade, faz de tudo para ver o mal e armas ciladas. Conforme nós vemos aqui no texto, né? O Simeão e o Levi, com a raiz de amargura, eles cometeram crueldade. E quando é uma raiz de amargura realmente extrema, que chegue a um nível extremo, acontece coisas terríveis. Pasmem, mas acontece. Até situações existem, vocês sabem, já ouviram muitas histórias por aí. Até situações de morte acontece, né? Você não via aí no noticiário uma mulher que foi traída, ela pegou o marido, cortou ele numa serra elétrica e colocou dentro de uma mala? E você viu que ela estava com a raiz de amargura, porque ela fez de caso pensado. É a raiz da amargura trabalhando. Ela pensou, hora que o marido ia chegar, hora que ninguém ia estar vendo, ela já matutou tudo. Aí, hora que estava ela e o marido, ela pegou, matou e cortou ele numa serra elétrica. Sangue frio, hein? Não é para qualquer, só para uma pessoa com demônio até na unha para fazer um negócio desse. Além de matar, cortar a pessoa para caber dentro de uma mala. Que é terrível, não é? Isso é raiz de amargura. Olha só, entende uma coisa. Eu vou falar aqui a raiz de amargura, ela produz no mínimo 3 coisas. Vou repetir, esse é o quarto tópico já. A raiz de amargura, ela produz no mínimo 3 coisas. A primeira coisa que ela produz, volta ao verso 15 de Hebreus 12. A primeira coisa que a raiz de amargura produz na vida de uma pessoa, ela produz isso aqui, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Primeira coisa que a raiz de amargura produz, ela te priva da graça de Deus. Pastor, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o seu favor imerecido. Pela graça, sois salvos. Olha o que é isso, é a graça de Deus. Eu não merecia ser salvo, e você também não. Mas por que nós somos salvos? Graça, favor imerecido. Isso é graça. Você não merece, eu não mereço, mas Deus nos dá. Então a pessoa que tem a raiz de amargura, ela se priva. O que é se privar da graça? É não tê-la. Ele não pode provar da graça, do favor de Deus. Agora, olha só, você vai ficar de queixo caído agora.
Mateus 7, 21 e 23. É a primeira coisa que a raiz de amargura produz. Priva a pessoa da graça. Mateus 7, 21 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Olha o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que Jesus diz. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como que pode alguém que expulsa demônio, alguém que ora e a perna da pessoa cresce a olho nu, que isso é dom de maravilha? Como que pode uma pessoa dessa, Jesus falar, eu não te conheço? Como que você me explica isso? Porque você sabe que uma pessoa chegar a um grau de espiritualidade como esse, de algum momento da vida dele, ele foi cheio do Espírito Santo. Algum momento da vida dele, ele foi cheio de Deus. E por que agora essa pessoa que uma hora estava cheia de Deus, está nessa situação? Operou milagre, expulsou demônio na virtude de Deus, e agora Jesus olha para ele e fala, eu não te conheço. Sabe o que isso significa? Ser privado da graça. Olha só, entenda uma coisa aqui, não podemos deixar nenhuma pendência aqui na terra. O que você tem para resolver, o que eu tenho para resolver, resolva aqui agora. Se nós não resolvemos as nossas pendências aqui na terra, de maneira nenhuma chegaremos à eternidade na presença do Senhor. Sabe este povo aqui, que a Bíblia diz que Jesus está dizendo que não conhece eles? Olha, eram pessoas que tinham poder, que tinham autoridade, só que agora deixaram com que o mal tocasse o seu coração. Coisas como essa, como raiz de amargura, vai tirar pessoas da salvação eterna. Pessoas que não conseguem olhar um na cara do outro, pessoas que não conseguem ter, entendeu? Ter um espírito de paz com o próximo. Isso está tirando pessoas do céu. Aí alguém diz e fala, eu sou vaso, eu sapateio, eu profetizo, eu dou lugar. O que vai adiantar tudo isso? Isso aqui é Bíblia, aqui não tem conversa fiada não. Olha só, é por isso que temos que aprender, pregar o Evangelho, aleluia, simples, mas com poder. O Evangelho que transforma, porque nós estamos vendo uma geração de salafrários, pilantra que estão sendo levantados por aí, e pensam que estão abafando, e na verdade estão cavando a sua própria sepultura. Quem nunca viu esses tempos que se levantaram, na cidade veio, até um tempo atrás, acho que ele até veio aqui, nunca vi ele pessoalmente, mas sei que é um pilantra sem vergonha. Não vou falar o nome dele porque está gravando e isso aí vai depois para a rádio. Eu não vou falar o nome dele. Mas teve um aí, ele abria a Bíblia, lia um versículo e colocava uma cadeira assim e começava a revelar as pessoas pelo nome. Revelava nome, revelava RG. Aí o pastor, ficou empolgado com aquilo e chegou e me deu o DVD. Olha, eu trouxe um vaso aqui, vê esse DVD. Eu peguei o DVD e fui ver. A hora que eu dei minha esposa, eu começo a ver revelação profunda. Eu falei, cadê a pregação da palavra? Foi 1h30 só de revelação, mas não teve pregação da palavra. Eu falei, alguma coisa não está certa por aí, porque a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Se você participar de um culto que não tem a pregação da palavra, me perdoa, você perdeu o seu tempo. Porque o que santifica, o que limpa, é o poder da palavra. Olha só, entenda uma coisa, e é por isso que essas pessoas acham, porque estão sendo usadas pelo dom do Espírito Santo, a Bíblia diz que o dom é sem arrependimento, acham que estão agradando a Deus, estão cometendo um monte de atrocidades por aí, entende? E às vezes existem pessoas que, olha só, ela tem mágoa com a pessoa, eu não sei nem como tem coragem de profetizar uma coisa dessa. Uma pessoa que tem ressentimento, não consegue liberar perdão para uma pessoa, Deus não recebe o teu louvor. Deus não recebe nem a tua oferta, para você ter uma ideia. Quer ver? Mateus capítulo 5, nem a tua oferta Deus recebe. Quer ver? Olha só. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha lá, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te. Primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta.
Se Deus não recebe nem a tua oferta, o que dirá o teu louvor? A tua oração, meu filho, está passando longe, quilômetros do trono de Deus. Não, mas eu profetizo. Eu saio correndo no meio da igreja. Eu dou um manto. Ah, é? Como está o coração aí? Consegue dar a paz do Senhor verdadeiro? Consegue olhar para o seu irmão e dizer, eu te amo em nome de Jesus? Consegue? Porque eu não consigo entender isso, um evangelho que você sobe aqui em cima do altar, te louvarei, não importa, e vai, louva, restitui, faz aquele show, eu quero de volta o que é teu. Aí desce do altar, aí não consegue olhar olho no olho da pessoa. Você está por fora do que é evangelho. Só que hoje Deus tem libertação aqui. Deus tem libertação. Andervácia, lavachuri, quedereva, sai. Mateus 6,15, olha lá, está escrito em Mateus 6,15. Agora eu entendo, porque, deixa para lá. Se porém, olha o que a Bíblia diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai o quê? Se tu não liberar perdão, Deus não libera o perdão sobre você. Conta-se uma parábola na Bíblia, conta-se uma parábola assim, que tinha um homem que tinha uma dívida, e aí veio o credor receber, e ele implorou, eu não tenho como pagar, me ajuda, me socorre, tem misericórdia, eu não tenho como pagar. A Bíblia diz que aquele credor perdoou a dívida, falou, você está perdoado então. Só que passado um pouco à frente, aquele homem tinha alguém que devia para ele. Aí ele chegou diante do homem, e a Bíblia diz que ele cobrou o homem que devia a ele. Ele acabou de ser perdoado e foi cobrar o homem. Aí presta atenção, o homem falou a mesma coisa que ele tinha falado para o outro. Eu não tenho como te pagar, você não tem como me pagar, e apertou o homem pelo pescoço e queria estrangular ele. Aí aquele que tinha perdoado, pegou e viu a cena e falou, mas pera lá. Aí chegou perto dele e falou, rapaz, você me devia, eu te perdoei. O outro te devia, você deveria ter perdoado. Ele, por que não perdoou também? E a Bíblia diz que aquele homem foi para as prisões. Por quê? Porque do mesmo jeito que Cristo nos perdoou, devemos perdoar o próximo. Tá difícil aí? Tá difícil dar glória a Deus agora aí? Aleluia. Às vezes tem pessoa que faz uma oração suicida. Olha que ele fala, Deus me perdoa como eu tenho perdoado o meu irmão. Isso é uma oração suicida. Para algumas pessoas. Que ele fala, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Uma oração suicida. Porque se você não libera perdão, olha o que você está orando. Me perdoa do jeito que eu perdoo? Estou horrorizado, hein? Então isso é a primeira coisa que acontece com uma pessoa que tem raiz de amargura. É privado da graça. Não recebe o favor de Deus. Segundo, volta lá o verso 15. Meu Deus, agora vai estralar um pouquinho aqui, mas vai ser bom. Verso 15, olha lá. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando faz o quê? Segunda coisa que a raiz de amargura traz sobre uma pessoa: perturbação. Em outras palavras, a pessoa que tem raiz de amargura, ela é perturbada e perturba os outros ainda. Olha só, quer ver? Primeira Crônicas 2:7. Olha o que diz aqui, E os filhos de Carmi foram Acar, né? Quer dizer, o Acã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Então a pessoa, porque anátema sabe que é maldição, e Acã pecou contra Deus, e a Bíblia diz que por causa daquele pecado, ele perturbou, a família dele perturbou quem estava do lado dele. Você já percebeu que uma pessoa que ela é rancorosa, uma pessoa que tem raiz de amargura, aonde ela chega num grupo de pessoas, você pode esperar, não demora muito, vai dar contenda. Vai dar contenda.
algum burburinho, alguma falação mal colocada vai sair. Por quê? Porque a pessoa que tem raiz de amargura, aonde ela vai, ela causa perturbação na vida das pessoas. Ela está no convívio de pessoas, pode ser de família, pode ser de igreja, pode ser de qualquer lugar. A pessoa que tem a raiz de amargura, aonde ela vai, ela causa perturbação. É por isso, se nós não tratarmos dentro da palavra, a igreja vira uma bagunça. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor tem um dono, e Ele sabe como organizar a sua igreja. Deus não quer que vivamos num ambiente perturbado. O ambiente que Deus quer para nós é de paz. O ambiente que Deus quer dentro da tua casa é de paz. O ambiente lá dentro daquele trabalho é de paz. É de paz. Você pode perceber, alguém lá dentro do trabalho, onde você está lá, você pode ver quando aquela pessoa ela tem mágoa, ressentimento, ai, não vou com a cara daquela pessoa, você pode ver que aonde ele toca, ele traz perturbação. É o espírito que está por detrás dessa raiz de amargura. Terceira coisa que acontece com quem tem a raiz de amargura, volta lá, versículo 15, filho. Terceiro, já estou começando a concluir, ó. Terceiro, olha só, vou ler tudo de novo o verso, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, tá vendo só? Brotando, porque veio como semente, depois desceu como raiz e agora brotou o fruto. Vos perturbe, olha lá, e por ela muitos. Uma pessoa amargurada, o que ela vai fazer? Ela vai contaminar outras. Que eu vou falar aqui, não sei se vai cair muito bem, mas eu vou ter que falar. A pessoa amargurada é um bueiro aberto. Sai espalhando veneno para toda parte. Está no texto, contamina. Essa contaminação aqui está falando de vírus mesmo. De fel, de absinto. Então a pessoa que está amargurada, quando ela abre a boca é um bueiro. Você só vai ouvir crítica, só vai ouvir falar mal das pessoas. Então, como você conhece alguém que está com raiz de amargura? Do que sai da boca dela. Porque uma pessoa amargurada, ela não tem outra coisa para tirar do seu coração, ela só vai tirar coisas amargas. Ela pode ver o que Deus estiver fazendo de bom, mas ela sempre vai olhar para o lado negativo. Por quê? Raiz de amargura. Então, preste atenção. Uma pessoa com raiz de amargura, ela não quer se afundar sozinho. Ela começa a juntar uma galerinha. A pessoa começa a se fazer de amigo de outras pessoas. Aí ajunta um aqui, ajunta outro ali, ajunta outro ali. É o grupo dos contaminados. Não era, mas por estar ouvindo esse bueiro aberto, aí vai contaminando. Aí a pessoa que era uma pessoa feliz, alegre, que fazia a vontade de Deus, você pode ver, vai começar a dar trabalho. A pessoa vai começar a dar o que ela recebeu. Então não empreste, irmão, como já dizia um ditado aí antigo, teu ouvido não é pinico se eu ficar ouvindo besteira. Empresta o teu ouvido para aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer hoje aqui nessa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Fica emprestando o teu ouvido, não porque está cheio de amargura e quer contaminar você, é mais ou menos assim. Aí olha como que essas pessoas agem, né, que está com o espírito de raiz de amargura. Aí ela vai semeando um coração aqui, vai semeando outro coração ali. Aí depois, quando o fogo acender, ela pega e sai correndo. Não fui eu. E eu não tenho nada a ver com essa história. Sem vergonha. Alabante o que mine que ester que amandaravassai. Nessa noite eu posso ver pelo poder da palavra de Deus, toda contaminação maligna vai ser desfeita no poder da palavra de Deus. O teu coração, meu coração será limpo, purificado, santificado, a nossa alma liberta, o nosso espírito renovado para adorar, celebrar, exaltar e glorificar a Deus. Quem recebe a profecia, jogue a mão no terceiro andar, abra essa boca para adorar a Oh, glória! Tem uma virtude de Deus trabalhando aqui, aleluia! Então, olha só, está no texto lá, ó. E por ela muitos se contaminam. Não quer contaminar um ou dois, não, quer contaminar um.
Uma par de gente aí, Vou tentar agarrar esse, entendeu? Essas pessoas é terrível. É por isso que hoje, muitas vezes, você sabe que tem ministro, que tem pessoa que não prega, ele desabafa. Ele não prega a revelação da palavra, ele sobe no púlpito, toma oportunidade para atacar pessoas. Só que púlpito não é lugar de atacar, púlpito é lugar de ensinar e pregar a palavra. Porque ele está com raiz de amargura e ele quer se defender. E a forma que ele acha de se defender é começar a pregar aquelas mensagens que atacam pessoas. Porque é o que ele está sentindo, não é o que Deus quer falar com o povo. Irmão, a palavra vai no profundo ou não vai? Olha só, agora vamos lá. Agora chegou, agora eu vou aliviar. Agora o Espírito Santo vai aliviar. A cura da raiz de amargura. Agora vai aliviar. Vou encerrar. A cura da raiz de amargura. Primeiro, como ser curado da raiz de amargura? Tem cura, glória a Deus por isso. Primeiro, examine a si próprio. Essa é a primeira coisa que é necessária para ser curado da raiz de amargura. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém saia daqui com a cabeça desse tamanho. Deus não quer que você saia daqui vivendo como você está vivendo. Deus quer que você saia daqui transformado, abençoado, porque grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Examine-se a si mesmo, Salmo 139, 23 e 24. A cura começa aqui, olha o que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Olha o que Davi vai dizer no Salmo: quem entenderá os erros? Aí ele fala, quem entenderá? Fiz, nem percebi, mas já fiz. Quem entenderá os erros? Olha o que Davi vai dizer: expurga-me os que me são ocultos. Expurga-me os erros que estão ocultos. Às vezes, aos seus próprios olhos, você está naquele segundo ângulo da raiz de amargura. Você está certo aos seus próprios olhos. Você está se abençoando. Aleluia. Mas nessa noite, faça um autoexame e você vai ver que Deus vai te sondar por inteiro aqui nessa noite. Sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum sentimento, alguma ira, alguma cólera, alguma mágoa, vê se há em mim. Se tiver, me guia pelo caminho eterno da sua presença. Sabe o que é isso? É alguém que quer ser curado, porque você sabe que tem pessoa que não quer. Aí é problema de quem não quer, mas a cura está para quem quer. Olha só, segunda coisa que eu preciso para ser curado da raiz de amargura é confessar o seu erro. Primeiro, de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão, Deus tem perdão, Deus tem perdão, Deus tem perdão. O nosso Deus é perdoador, e é por isso que a Bíblia diz, dos teus pecados não me lembro mais, lançarei no mar do esquecimento. Quem está livre do pecado, perdoado pelo sangue, abre essa boca e dê glória a Deus. Aleluia, como é bom sentir o perdão de Deus, hein? Terceira, irmão, isso aqui é muito tremendo, terceiro que eu preciso para ser curado da raiz de amargura: confronte a situação pacificamente. Quer ver como que é isso? Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, fizer alguma coisa contra você, vai e repreende-o entre ti e ele só. É mais uma assim, vem aqui, chama ele de canto e fala, aconteceu isso, eu não gostei, e conversa pacificamente. Olha lá que o texto diz, se te ouvir, ganhasse ao teu irmão. Se não ouvir, já era também. Se não ouvir, piorou o caso. Aí você faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele, né? Então você veja que a Bíblia diz confrontar pacificamente. Mas você sabe que tem pessoa que tem raiz de amargura? Tem pessoas, né? Que ela está tão irada que você vai tentar falar com ela, ela vai te deixar falando sozinho, não vai conversar com você. Aí já está aí é uma causa que só Deus mesmo para entrar. Essa pessoa já está
com os 2 pés no inferno já. Deve estar com os 2 pés no inferno. E para essa pessoa ser arrancada, é só Deus para ter misericórdia. Uma pessoa que chega assim a um momento que você não consegue olhar na cara da pessoa, que você não consegue ouvir a voz da pessoa, que, ixi, aí tá ruim, hein? Tá ruim. Tá com os 2 pés lá já. Tá com os 2. Que Deus tenha misericórdia. Então, essa é a terceira forma, confrontar. Vem aqui, mais assim, ó. A verdade é que nós somos irmãos em Cristo Jesus e que não vale a pena a gente ficar com essas coisas. Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida. Se eu te fiz alguma coisa que te magoou, me perdoa. Perdoa. Quebra as pernas já. Às vezes, a pessoa que vai pedir perdão é a que está certa, mas se é humilde, vai lá e peça perdão. Se é humilde mesmo, aí você estando certo, você se passa. Não, você vai lá e se passa por errado. Me perdoa, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa em nome de Jesus. Vamos deixar essas coisas de lado e vamos servir a Deus gostoso. Irmão, a vida aqui é muito curta, vamos ficar perdendo tempo com essas pecuinhas até quando? Vamos lá, 4, para receber a cura. 4, fique em paz. Tem que ter paz, olha lá, Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz. Com quem? Algumas pessoas? Com todos os homens. Tem que ter paz com todos. E 5º e último, para receber a cura da raiz de amargura, é aprender com Jesus. Quer ver? Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Verso 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se possível, ainda hoje, se a pessoa estiver longe, primeiro, manda uma mensagem preparando o coração desta pessoa. E quando não, ligue. Eu preciso conversar com você, preciso falar com você, preciso ter um momento com você. Faça e não demore. Como diz a Bíblia, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens para quem vai ser? Ou seja, o homem ia ser morto naquela noite, ele estava sem a salvação. Então, essa é a voz de Deus falando, louco, hoje pedirão a tua alma. Eu não sei quando Deus vai requerer a minha, ou quando Ele vai requerer a sua. Mas quando esse dia chegar, estejamos preparados, livres e desimpedidos de todo sentimento contrário. Que o sangue de Jesus venha nos purificar por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Pastor, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Eu posso imaginar. Eu também já sofri traumas na minha vida. Só que não há trauma que Deus não possa curar, que Deus não possa sarar. Quando você abre o teu coração para o Espírito Santo, você vai não só sentir, mas você vai viver o poder do Consolador sobre a sua vida. Existem pessoas, escute, estou encerrando. Existem pessoas que estão com as bênçãos retidas, travadas. Era para a pessoa estar vivendo tantas coisas maravilhosas de Deus, mas sabe por que não vive? Porque tem nutrido esse sentimento da raiz de amargura no coração, mágoa, ressentimento. É por isso que às vezes trava a tua coluna, os nervos, até. Então, faz uma coisa hoje, seja livre desse mal. Esse é o aguilhão que o diabo, ele está pegando você de alguma maneira, para o quê? Para impedir que aquilo de tão glorioso Deus tem para fazer na sua vida seja impedido. Mas nessa noite, libera o perdão para quem tem que ser liberado. Perdoa quem tem que ser perdoado. Se acerte com quem tem que ser acertado. E deixe que a bênção de Deus venha fluir sobre a sua vida. Você vai ter uma noite tão tranquila, em paz. Não, mas você não sabe, puxou meu tapete, me traiu, fez isso, fez aquilo. Abre o coração para Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida e você vai conseguir perdoar.
escute uma coisa, estava falando isso na rádio. O perdão, há anos que eu venho falando, né? Aqui tem coisas que a gente fala há anos, mas quando um pastor famoso fala, fica mais conhecido, né? As pessoas dão mais valor, mas isso eu venho falando há anos. Surgiu um pastor aí falando isso aí, mas há anos que eu falo isso, que eu aprendi. Você perdoar, preste atenção, não é você esquecer o que aconteceu com você. O que a pessoa fez. Você não sofre de amnésia, você só vai esquecer, você dá com uma pancada na cabeça e esquecer tudo. Aí você esquece. O perdão não é você esquecer o que fizeram para você. Como que eu sei que eu alcancei o perdão? É quando você lembra daquilo que te fizeram e não causa mais dor no teu coração. Aconteceu, você lembrou, do nada veio, você lembrou, aquilo não te causa mais tarde, aquilo não te causa irritação, por quê? Você perdoou. Esse é o verdadeiro perdão. Agora esse perdão dessa geração aqui, ó, te perdoe, mas você de um lado e eu do outro. Ô irmão, perdão que é esse aí? Eu te perdoo, mas não olha mais na minha cara. Ô irmão, que negócio que é esse? Ó, eu te perdoo, hein, mas não fala mais comigo, hein? Oi, mas isso não é perdão não, isso é encher linguiça. O perdão verdadeiro, aleluia, é quando você libera o perdão. Aí você não conseguir nem olhar na face da pessoa. Agora você vai olhar para ele e vai ter paz que ele vai dizer. Estamos acertados, estamos resolvidos. Amém? Eu não sei o que fizeram com você, o que praticaram contra a sua vida, e de alguma maneira te prejudicou, é verdade. E de alguma maneira trouxe muito pesar, muito sofrimento, como Diná sofreu. Só que nessa noite, não fique preso ao que o diabo quer que você se prenda. Você é espiritual, você é um servo de Deus, você é o amado do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Libere perdão, muito mais por você, viu? Porque Deus tem coisas tremendas a fazer sobre a sua vida. E eu encerro com isso. Não deixe que alguma semente maligna venha ganhar espaço no seu coração e sua alma. Seja livre de todo sentimento perverso. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor.